Calma, antes da gente chegar na ministração, eu quero te fazer um convite glorioso, tá? Clica no curtir esse vídeo aqui agora, assiste ele e deixa a mensagem inteira edificar o seu interior. Se você não é inscrito, se inscreve, e se já é, vê lá se ainda está, se você não for removido da sua inscrição, e ativa todas as notificações. Quando você fizer todos esses passos, o YouTube vai perceber que esse vídeo é uma bênção de Deus para as nações e vai fazer com que aquilo que te abençoou, abençoe todas as demais pessoas. Eu vou te fazer mais um pedido: compartilha esse vídeo. Sabe aquele grupo da sua família, seus amigos? Compartilha para todas as pessoas que você sabe que precisa de uma palavra do reino dos céus. Então vamos ser edificados em nome de Jesus. Povo maravilhoso, Mateus capítulo 18. Eu vou dar uma dica para vocês. Nós temos 20 parábolas nesse livro. Nós pulamos algumas parábolas, para quem não sabe. Nós temos parábolas no capítulo 4, no capítulo 5. Nós começamos no capítulo 13, que nós temos 7 parábolas numa lavrada ali só. E estamos sequencialmente seguindo. Mas no momento certo, oportuno, a gente vai voltar um pouquinho. E nós vamos no início do Evangelho de Mateus para nós andarmos ali dentro. Mas hoje nós vamos lá para o capítulo 18. Tá? É uma parábola maravilhosa que eu amo muito. Eu espero que com mais essa parábola nós fiquemos mais próximos de Jesus. Amém ou amém, gente? Amém. Engraçado, eu estou falando para vocês que agora eu estou vendo uma montanha, estou vendo alguém sentado, muito certeiro, assim, com aquele olhar muito certeiro. A veste dele está balançando para o lado direito, assim, ó. Como se ele estivesse esperando as pessoas, sabe? Que viagem, cara. Isso para mim é novo, tá, gente? Você está acostumado que esse dom não tem muita desenvoltura, não. Tem coisa mais linda. Verso 21. Está escrito assim, gente: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Essa versão que eu estou usando é a NAA, da Nova Almeida Atualizada. Ela tem um desenrolar pessoal mais gostosinho. Eu estou gostando bastante de usar ela, tá? Senhor, aí Jesus responde no versículo 22, ó: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quanto dá isso? 490. A gente já podia parar aqui e ir embora todo mundo para casa. Podia. Quem está pronto? Princípio da irritabilidade. Quanto tempo a gente precisa para ficar irritado? Vamos colocar em vezes. Quantas vezes os nossos filhos precisam fazer alguma coisa para a gente ficar irritado? Uma vez. Sabe por quê? Porque a gente tem que explicar isso para Jesus. Tem que falar assim: Jesus, escuta. O Senhor falou 490 vezes. Só que eu não entendi que era o dia. Então eu já conto que já deu 2.000 vezes que eles já me irritaram. Agora é 2.001. Por isso que eu já me irrito. Já estourou as 490 vezes. Só que o texto aqui não está falando sobre irritabilidade, gente. Está falando sobre perdão. Então isso muda muita coisa. A gente não está falando daquilo que mexe dentro do seu cérebro. A gente não está falando daquilo que mexe dentro das suas emoções. A gente está falando daquilo que conduz o seu espírito. Vocês querem ver uma coisa? A cruz não faria sentido nenhum se não houvesse perdão. Olha que chique. Você tem que ir na frente assim. Perdão. Nada que foi feito nos céus, nada que foi feito na terra teria poder algum se não houvesse perdão, cara. Jesus poderia ter curado, batizado, transformado, feito tudo que você pode imaginar. Se não houvesse perdão, nada teria conseguido. Não faz sentido absolutamente nada sem o perdão, gente. Nada, absolutamente nada. E esse Jesus maravilhoso, ele está dizendo aqui uma coisa incrível. Ele está dizendo assim, ó: não digo a vocês que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Aqui em Mateus não está falando sobre diário. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Então você pensa, você olha para a cara do seu irmão, o que você vai pensar? Você fala, rapaz, nós estamos vivos há 60 anos. Se ele já ultrajou 490 vezes, sinto muito para ele, não é isso? Não, né? Porque o texto não está falando que é dia. Ou tá? E aí, gente? Isso aqui não é culto, não. Bora, escola, abre aí e lê. O que é que ele tem? Está falando que é dia? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Agora você raciocina 7 vezes uma vida inteira? Ele está desviado, né? Tá. Aí Jesus, não, meu filho, na vida inteira é 490, só 490 vezes? Quando você pega essa mesma parábola em Lucas, você já tem uma conotação um pouco mais consciente, tá? Lucas 17, 14. Agora vamos lá, 23. Aquele versículo que eu amo. Por isso, agora começa o nosso Cristo, ó. Agora presta bastante atenção para navegar junto com ele aqui, ó. Ele já está na montanha nos ouvidos. Vocês têm certeza que vocês querem ouvir isso aqui, gente? Dá para desistir? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Um rei. Fica com isso na cabeça. Não é um dono, não é um senhor, é um rei. A gente está falando de um monarca aqui, perfeito? Um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Então o que acontece, gente, que a gente precisa perceber, ó. Olha que coisa tremenda isso daqui, ó. Ele vai ajustar as contas deles com os servos. Eu vou aproveitar só esse texto para a gente chamar para o tempo de agora, bem rapidinho, tá? Presta bastante atenção para vocês verem. Nós estamos agora, qual é o dia de hoje de agosto? 28, não é isso? Quando nós chegarmos dia 25 de setembro, o que vai acontecer? 5 de setembro, 26 de setembro, 27 de setembro. Hã? Rosh Hashanah, não é? É o Rosh Hashanah, é a virada do ano e o final do... É final, não é início do Shemitah só não, é o final. É o final de 2022. Termina agora, o ciclo de 7 anos. Nós estamos debaixo da influência do calendário judaico, lunar. Nós não estamos no gregoriano, que é do sol. Então o que você tem que entender? Quando chega nessas épocas agora, a vida de todo mundo muda. Só para vocês terem noção como é que o negócio é engraçado, dia 27 de setembro, o Danilo está dentro do avião entrando dentro do Japão. Olha que viagem. Mas não é só com ele, é com todo mundo. Há uma preparação de 3 meses antes até essa data acontecer. E quando chega nessa data, que é a virada de ano, que fica ali entre setembro e outubro, esses meses agora são meses que, se você parar para você prestar atenção, não importa se você é cristão, não importa se você não é, não importa se você acredita ou se você não acredita, é só retroceder sua memória e fazer uma introspectiva e retrospectiva que você vai ver que sua vida muda nessa época. E é notório o quanto que a vida do ser humano muda nessa época. Eu aprendi a acreditar, né? No Shemitah de tantos cenários que aconteceram justamente nessas épocas. Quem está comigo? Então o que eu quero que vocês guardem no coração de vocês? Esse ajuste de contas sempre acontece nessa época. É uma época que você vai sentir vontade de querer mudar. É uma época que, se você não sentir vontade, você vai mudar na força. É uma época que coisas acontecem e caem na sua cabeça sem você ver. É uma época que realmente Deus nos convida a fazermos um concerto de altar. Que Deus nos convida a realmente nos ajustarmos nele, a nos corrigirmos nele definitivamente. É uma época que literalmente a gente vai iniciar um novo ciclo. E vai mais 7 anos até o próximo Shemitah. Essa geração que está aqui agora conseguiu experimentar o Super Shemitah. Pergunta o que é isso? É o ciclo de 7, 7, 7, 7, 7, 7. O Super Shemitah é quando teve 1 Shemitah, 2 Shemitah, 3 Shemitah, 4 Shemitah, 5 Shemitah, 6, 7 Shemitah. Quando chegou no 7º Shemitah, é o Super Shemitah.
Há um alinhamento absurdo no mundo espiritual. Ninguém mais vai viver, gente. Eu não acredito que vai existir mais todos esses anos antes que Jesus volte. É minha opinião, eu posso estar totalmente errado. Mas não vai ter mais isso aqui. Como para a ciência, a superlua que apareceu aí, que nunca mais ninguém vai ver, para nós é o super Shemitah. Isso já não vai acontecer mais. Porque precisa de quantos anos para acontecer de novo? Mais 50 anos praticamente. Pode ser que pessoas aqui bem novinhas aqui ainda experimentem isso, mas a maioria dessa geração não. Sim, senhora. Teoricamente, sim. Por isso que 50 anos para uma mulher e para um homem é uma responsabilidade absurda. Você tem os 7 ciclos de 7. Isso aqui tem muito a ver no mundo espiritual. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam? Agora nós vamos iniciar um novo ciclo. Só que esse período agora é um período que tudo que você faz no mundo espiritual é multiplicável. Vocês estão me entendendo? Então, se você quer ser duro com o seu coração, isso é multiplicável para os seus próximos anos. A tendenciabilidade vai promover, para que assim o seja. Essa é uma época de se cuidar do coração. Essa é uma época para você zelar por aquilo que está na sua mente e dentro de você. Essa é uma época para você tomar muito cuidado com o seu interior. E essa é uma época para você dedicar a sua mudança a Cristo. Vocês estão me entendendo? O máximo que vocês puderem. Porque você vai iniciar um novo ciclo. Literalmente, isso é muito importante para todos nós. Depois do gancho que Jesus me deu aqui no texto dele, e eu pude falar o que ele gostaria que eu falasse, olha aqui para vocês verem, ó. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus e foi limpar a casa. Falou, o negócio aqui tá uma bagunça, vou arrumar isso aqui. Isso aqui não tá legal. A gente precisa arrumar isso aqui o mais rápido possível. Estão comigo? Agora, olha que tremendo isso daqui, ó. Por enquanto eu sei que tá gostosinho, daqui a pouquinho a gente muda. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia quanto? Você tem noção do que você está falando? Eu vou continuar o texto só para você ver, ó. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos. Depois a gente vê o quê? O que você pensa? O camarada ele estava devendo, não é isso? É ou não é? Ele estava devendo, ele não tinha dinheiro para pagar. E ele foi conversar com o rei dele, né? E o rei dele... Porque ele não tinha como pagar. O que você pensa nisso? Chuta um valor aí para nós ver. Quem já me escutou pregando, fica em silêncio. Mas quem não me escutou, chuta. Quanto você acha que ele devia aqui? Posso brincar com $100? 3 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Posso brincar em reais? 155 bilhões de reais. Você tem noção do que você está ouvindo? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu já contei a história para vocês, torna a contar. Nós oramos para um moço, esse moço tinha que desatar um dinheiro dele, esse dinheiro dele desatou, daria 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais na poupança dá 55 milhões por mês. Com juros horríveis de uma poupança. 55 milhões de reais por mês. Esse camarada, ele devia 155 bilhões de reais. Eu podia brincar de fazer os cálculos, mas hoje eu não quero fazer isso, né? A nossa proposta não é essa. Eu não quero te impressionar com isso aqui. Você está conseguindo entender? Não tendo ele, porém, como pagar? Presta atenção. Um denário, um talento, mais de 22 anos de trabalho. Como é que esse homem vai pagar, gente? São 10 mil talentos. Vamos de novo? Um talento, quantos anos? Como é que ele vai pagar? Ele tem vida para pagar isso aqui, gente? Raciocina um minuto. São 10 mil talentos. Sendo que um talento é 22 anos, Ederson.
Aí você lê agora aqui, ó. Não tendo ele, porém, com o que pagar. Agora deu para você entender o que você está lendo agora? Clareou um pouco a sua cabeça? Facilitou? O senhor desse servo ordenou que fossem vendidos. Leia, por favor. Enquanto eu tomo um pouquinho de água. Por favor, leia. Quem? Não, senhora. Não, senhora, querida pastora. Não, senhora. Quem que é a primeira pessoa a ser vendida aí? Não. Não. A primeira pessoa é quem? Ele. A dívida dele custou ele. A dívida dele custou a mulher. A dívida dele custou os filhos. E a dívida custou tudo que ele possuía. E assim a dívida fosse, para que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, do rei ou do senhor, implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. Cabe destacar a primeira coisa: ele não pediu perdão da dívida, ele pediu paciência. E ele pediu paciência para tentar pagar o impagável. Tem muita gente que prega isso aqui como se ele tivesse pedido perdão. Ele não pediu perdão. Ele falou: tem paciência comigo, tá? Aos pés do rei dele, e disse: eu pagarei tudo ao Senhor. O rei olhou para ele e fez o quê? Por que ele teve misericórdia, gente? Por que ele teve misericórdia, gente? O meu filho, esses dias para trás, Ederson, ele chegou perto de mim com a carteirinha dele e falou assim: papai, toma aqui, ó, um bocado de moeda e umas 2 notinhas de R$2. Mal sabe ele que eu sei que ele pegou meu mesmo. Falei: papai, pra você poder pagar as contas, eu sei que você está precisando de ajuda. O que você acha que eu senti no meu coração naquela hora? O rei olha para aquele cara e fala assim: amigo, se você fosse eterno, você estaria devendo para mim. Mas nós vamos resolver essa situação. Como agora é época de ajuste, eu vou vender você, a sua esposa, os seus filhos e tudo que você tem para você poder ficar vivo. Porque a única forma de você pagar isso aqui, meu filho, é morto. Porque não tem outro jeito de você poder pagar. É porque ele implorou aos pés do rei dele, ele teve essa clemência. E o Senhor dando ao servo, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Rapaz, não vendeu nem ele, nem a mulher, nem os filhos e nem nada do que ele tinha. O impagável foi pago. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus co-servos. Quem sabe o que é co-servo? Parabéns, meu filho, muito bom. Servo do servo. Que lhe devia quanto? Sem o quê? Repete comigo: 1 dia de trabalho. CLT, R$48. Se eu tiver errado, é mais ou menos por aí. 45, talvez. Diarista, 210, 220. Se a bichinha for aquela do, como diz o pessoal lá da minha terra, porreta. Não é isso? Quantos denários, gente? 100. Vamos brincar? O conservo dele devia R$4.000 para ele. Só calcular, é mais ou menos por aí. Os 4.000 quantos? 100 denários. Vamos ver como é que aconteceu aqui agora? Agarrando-o, começou a sufocar. Quem está me ouvindo? Pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia. Igualzinho ele fez para o rei. Repete comigo: igualzinho ele fez para o rei. Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Volta um pouquinho lá em cima para você ler.
tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Só não chamou de Senhor porque ele não era. Vocês estão vendo o negócio? Como é que é? Aleluia. Quem está vivo, diga eu. Verso 30. Você vai ler sozinho isso aí. Não vou ler para você não. Só a parte A do versículo. Curtinha aí, ó. Termina com ponto, tá? Depois. Verso 30. Na minha tradução está escrito assim, meus amores, ó. Ele, porém, não quis. Não quis o quê? Ser igual ao rei dele? Ele não quis o quê? Ser igual ao Senhor dele? Ele não quis o quê? Agir de misericórdia? Ele não quis o quê? Perdoar? Ele não quis o quê? Derramar sobre as pessoas aquilo que foi derramado sobre ele? O que ele não quis? Você está percebendo que nós temos sempre a oportunidade de sermos o que devemos ser, mas somos nós que escolhemos aquilo que nós queremos ser? Você está percebendo isso? Você está percebendo que aquilo que nos foi dado não significa aquilo que nós vamos entregar para as pessoas? Eu lembro quando eu comecei a desenvolver meu relacionamento com Deus, eu falei, Deus, nós estamos com um problemaço, Senhor. Por quê? Porque a forma como o Senhor cuida de mim como pai, não é a forma como eu cuido do Natan como filho. Como meu filho. O Senhor tem paciência com os meus pecados, mas quando eu enxergo ele, eu quero brigar com ele. Tem alguma coisa muito errada aqui que não está certa. E está na hora de eu assumir que isso aqui sou eu. É eu que não quero ser. Ele, porém, não quis. Não quis o quê, gente? Não quis ser quem ele deveria ser. Quem está comigo aqui, diga amém. Deixa eu só contar um segredo para vocês. O perdão, ele parte de uma raiz. E a raiz dessa situação chama-se eu quero. O mundo precisava ser salvo. Jesus disse eu quero, o Pai disse eu quero. Todo mundo precisava de perdão. Deus disse eu quero. Um rapaz falou, eu sei que se tu queres, tu podes me curar. Ele falou, eu quero. Tudo parte daqui. Quando você estabelece a palavra eu quero, você tem condição de derramar aquilo que foi derramado para você. Qual que é a primeira desculpa que nós damos quando chega no processo do perdão? Como é que você não consegue repetir aquilo que te foi dado? Como é que você não consegue entregar aquilo que você teve condição de pegar? Vocês estão me entendendo? Como é que eu posso pegar um copo de água e beber, sendo que para eu entregar para as pessoas, é só eu não beber, é dar para alguém beber, mas o processo de pegar é o mesmo. Como é que eu consigo aprender a receber, mas não consigo aprender a dar aquilo que eu recebi? Sendo que você aprende a dar quando você recebe, cara. Como é que você vai aprender a perdoar sendo que você nunca foi perdoado? Como é que você vai aprender a amar se você nunca foi amado? Como é que você vai aprender a cuidar se você não foi cuidado? E Jesus de repente te ama, cuida e te perdoa. Como é que você não pode dar isso para as pessoas? É uma frase bem interessante, ó, presta atenção, ó. Eu não quero perdoar. Perfeito? É só isso. Pois bem, Wagner, eu não quero perdoar. Aí Deus repete, pois bem, se você não quer perdoar, então a partir de agora eu também não perdoo as vossas ofensas. A matemática no reino dos céus é assim. Se eu não perdoo quem me ofendeu, eu também não sou perdoado por Deus. E se eu não sou perdoado por Deus, os pecados permanecem ativos. E se os pecados permanecem ativos, eu acabei de perder a minha salvação. Acontece quando a gente não reconhece, Pedro, e também acontece quando eu não quero ser igual ao meu Senhor. Em Lucas 4 ou 6, 48 está escrito assim, ó, por que me chamais de Senhor e não quereis me obedecer? Porque quando a gente chama de Senhor, a gente está chamando de dono. E se Ele é meu dono, eu vivo o que Ele tem para mim.
Você entendeu? Um verdadeiro cristão, Pietra, ele não trabalha na linha dos próprios interesses. Ele trabalha na linha do interesse do seu Senhor. Por que a Bíblia sempre coloca rei e servo? Porque a vontade do servo é suprir o desejo do Senhor. O servo sempre vive em prol do seu Senhor. O servo não tem vida, a vida dele é a do Senhor dele. Por isso que essa analogia, ela sempre existe na Bíblia. Sempre. Porque uma vez que você vive em Cristo, nova criatura você é. E nessa nova criatura morta para você está. E hoje nós temos um evangelho muito engraçado. O evangelho que nós temos hoje é: eu vivo para mim e estou em Cristo. Não está em Cristo. Se eu estou vivo para mim, eu estou morto para Cristo. Agora, se eu estou morto para mim, eu estou vivo em Cristo. Não é nem para Cristo, é dentro dele. Você entendeu? Então, o que eu preciso entender? Por que eu não consigo reconhecer o que Jesus faz? Porque eu estou vivo demais para perceber o que outra pessoa está fazendo. Eu estou cuidando demais de mim, sendo que eu deveria estar cuidando do que ele está fazendo por mim. Entendeu? Então, o que acontece aqui, ó? Por que você leu o denário e falou assim: era uma dívida? Não, Wagner, é porque eu não estudei teologicamente, eu não fui nos manuscritos originais, eu não fui ver quanto valia, quanto custava, o que era uma estátua, o que era um denário, o que era um talento, o que era isso. Cara, talento, pra você ter noção, não é uma moeda física, não tem. Na cabeça do judeu já é uma moeda virtual, porque é de grande valor, ninguém carrega aquilo lá na mão. Ninguém carrega 22 anos, 20 anos de trabalho na mão, isso não existe. Ninguém recebe de salário um talento, entendeu? Estão comigo ou não? Então, por que as pessoas hoje, em 2022, ou por que elas literalmente não conseguem dar conta de perceber o preço do pecado? Por quê? Deixa eu ouvir. Oi? Primeiro motivo que a Sara levantou: as pessoas não veem o preço de um pecado porque elas não sofrem as consequências. Quer mais? Quero ouvir vocês, vamos. Sim, mas pensa pra você ver, vamos raciocinar. Você não está errado, você está certo, mas pensa. Como é que eu vou valorizar uma coisa que é fácil demais para mim, Kátia? Como é que eu vou dar valor na cruz do Calvário? Que nem um cara olhou para mim e falou assim: moço, Jesus morreu por mim? O problema é dele. Eu não pedi para ele morrer. Ele morreu porque ele quis. Você quer saber? FODA-SE para ele. Eu não tô nem aí para ele. Agora, quanto que a salvação custa para alguém? Quando você realmente entende o que aconteceu ali. Quando aquilo te é revelado, você entende o que você realmente, o que aquilo custaria para você no seu lugar. Pensa para você ver esse moço. Esse moço estava condenado à morte praticamente, porque o rei foi ajustar a conta com ele. Ele tinha uma dívida impagável. Ninguém mais ia conseguir pagar aquilo ali, gente. Vou tentar aqui, tá, gente? Rapidinho, tá? Que essa conta aqui eu não fiz. Ele precisaria de 220 anos para pagar a dívida dele. Ele ia ter que pagar essa dívida em gerações, não é isso? Então, por que as pessoas falam esse tipo de frase que eu falei para você, Kátia, e para Pietra? Por que isso acontece? Porque as pessoas elas não têm consciência do que é morrer. Elas não têm consciência de que o salário do pecado é não é isso? Elas não têm essa consciência. Agora, qual que é a consequência do pecado? Quanto que o pecado custa? Quanto que o pecado custa, gente? Não, Wagner, eu aprendi que o salário do pecado é a morte. Então o pecado custa a morte. Não, esse é o salário dele. Eu quero saber quanto ele custa. Qual o valor do pecado? Quanto que ele custa para você? Não, ele custa a minha morte. Não é disso que eu estou falando. Eu quero saber o valor dele, o que ele custa. Versículo 25, por favor, abre lá. Você já leu ele. Quanto custa esse pecado? O seu pecado custa você, sua mulher
seus filhos e tudo que você tem. 1000 anos. Desculpa, gente. 220 mil anos. I'm sorry. Obrigado. Eu olhei as casas que só deu o número de frente. Me perdoa. Matusalém viveu 960 anos. 969 anos. 220 mil anos. Sem Jesus, gente. Literalmente impagável. Passou o resto da vida dele, da história dele, de todos os antepassados dele pra frente, porque não vai pagar um negócio desse. Você não tá avançando nada, mano. Tá tudo certinho. Quem tá escutando a Sara? Para você ter a grande pérola, você tinha que dar? Para você ter o grande tesouro, você tinha que dar? Porque se você não der tudo para a grande pérola, e se você não der tudo para ter o grande tesouro, tudo seu vai ser cobrado por causa do seu pecado. Sabe por que as pessoas não dão valor, Kátia, do que Jesus fez na cruz? Porque Ele é o único que faz você sair do tudo ao inferno, para tudo no reino dos céus. Aqui é literalmente tudo ou nada. O seu tudo vai ser entregue para alguém, ou para o reino dos céus, ou para o reino das trevas. Não tem meio termo. Literalmente não tem meio termo. Então, o preço aqui é você, sua esposa, seus filhos e tudo que você possui. Esse é o preço do pecado. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhes disse: servo malvado, presta atenção, servo malvado. O Espírito Santo do Senhor é livre no nosso meio, livre nos meus lábios, livre em todos os lugares onde nós estamos. O Senhor tem total liberdade aqui onde nós estamos, no nome de Jesus Cristo. Me perdoa por não dizer isso antes. Livre nos meus lábios, dentro de mim, através de mim, dentro de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu só fazer o que ele pediu para fazer aqui, gente. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: vocês já conheceram a parábola? É suficiente. Agora nós vamos começar de novo. Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Repete comigo: pecar. Repete comigo: perdão. O salário do pecado é a morte, o preço dele custa você, sua esposa, sua família, seus filhos e tudo que você tem. Esse é o preço. Como é que paga essa dívida? Como é que paga um pecado? Para o joelho você tem um ortopedista, a cabeça um neuro, para os rins, como é que chama? Hã? A irmã falou ali, ó. Aleluia. Para os dentes, um dentista. Para arrumar uma casa, o Ederson. Aqui o jabá é ao vivo. Não é assim? E para os seus pecados? Sim, mas o que ele usa? Esse sangue faz o quê? Paga, mas esse para pagar tem que produzir o quê dentro do ser humano? Perdão. E esse perdão só vem quando acontece uma coisinha. O que acontece? Nós já vamos chegar lá. Não digo a você que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Isso é diário. Por que ele pediu para você perdoar 490 vezes, gente? E depois vem e apregou uma parábola como essa. Agora raciocina para você ver. Você fala: mas Jesus, por favor, como é que eu vou conseguir perdoar alguém 490 vezes? Jesus diz: queridos, prestem atenção. Aqui dentro da terra, tudo que qualquer pessoa fazer para vocês custa 100 denários. Ai, Jesus, tem alguém vivo aqui? Não, vou ter que acordar esse povo. Não vou ficar dando comidinha na boca de ninguém, não. Abre o espírito e presta atenção.
Abre o espírito e presta atenção. Não vou ficar explicando tudo aqui não. Presta atenção. Qualquer pecado que qualquer pessoa cometer aqui dentro dessa terra, para vocês custa 100 denários. E nunca se esqueça que eu perdoei 10.000 talentos seus. E você está reclamando de 490 vezes? Você está reclamando de somente 100 denários? Eu te perdoei 220 anos, 155 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares. E você vai reclamar de 4 mil reais? Você vai ficar triste por perdoar uma pessoa 490 vezes por dia. Sendo que se você vivesse todas as vidas que você tem vontade de viver, você não ia conseguir pagar o que eu perdoei. Por que que ele fez essa parábola? Primeiro ponto. O meu mestre queria nos ensinar, literalmente. O seu mestre queria explanar para você e te demonstrar pelo menos um pouco da noção do quanto o pecado te custa. E o que que o sangue dele faz ativamente todos os dias? Porque na sua cabecinha, Jesus pegou o sangue dele assim, ó, e ó, bum. Acabou, gente, já era, bora pra casa, bora lá assistir um net gospel celestial. Você tá lá sentado, Jesus tomando suco de fogo, assistindo um filme, né? Cristão nos céus, é isso? O sangue dele te perdoa todos os dias. O sangue dele é ativo e vivo sobre você todos os dias. Ele perdoa passado, presente e futuro. O sangue dele é ativo sobre a sua vida todos os dias. E por causa disso que nós caímos no problema que a Sara disse. As consequências cabíveis que deveriam ser feitas, presta atenção, pelos seus pecados, não acontece por causa disso aqui. Deixa eu te explicar. O rei maior cabeça única chama Pai. Ele olha para os seus pecados e o veredito é, olha para cá, morte. Porque o salário do pecado é o que mesmo? Mas enquanto está vivo, vai te custar o que mesmo? Você, sua esposa, seus filhos, tudo que você tem. E não vem para mim falar para mim que tem coisa mais importante que isso aqui não, porque você está desviado se tiver. Tudo que você tem. Pronto? Lógico. Mas na realidade não é só o que é importante. A família é o mais importante para o ser humano. Se não é para ele, ele está com problema. Entendeu? É bem aqui, é bem nessa pegada. Agora, olha para vocês verem a brincadeira. O salário desse pecado é a morte. A morte não pode te alcançar agora, então vai te ser cobrado o quê? Tudo isso aqui. Aí acontece 2 planos maravilhosos. Primeiro deles, diga comigo, Espírito Santo. Segundo, diga Jesus. Alguém acaba de cair aos pés de Jesus. Desculpa, alguém acaba de cair aos pés do Pai. E quando esse ser cai aos pés do Pai, ele fala assim, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. Mas peraí, Jesus pecou? Ele faz isso junto com o Espírito Santo por você. Através do quê? Do sangue. Através do sangue. Aí o que acontece? Esse seu pecado que você acha que é pouquinho, que nem você está achando brincar, nossa, eu roubei uma caneta, eu vou devolver ela. Eu peguei sem querer. Mas por que você vai devolver, Wagner? É só uma caneta. Não é minha. Isso aqui custa, presta atenção, isso aqui custa eu, a minha esposa, os meus filhos e tudo que eu tenho. Você está conseguindo me entender? Não existe nessa hora, para considerar pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão. O salário de qualquer pecado na sua cabeça, grande ou pequeno, vai te conduzir ao inferno. Não tem meio termo. E para esse pecadinho aqui, a gente precisa de todo esse quebrantamento, da parte de Jesus e do Espírito Santo, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Antigamente, para você perdoar um cara feio, eu olho para Pietro e falo, discuto com ela aqui dentro. Eu ia ter que andar quilômetros, com sacrifício nas costas, esperar dia de sacrifício, o primeiro horário das 9 horas ou o segundo horário da tarde, para eu fazer expiação, aguardar para ver se o sumo sacerdote diria para mim se está tudo certo,
para daí então eu voltar quilômetros de distância até a minha casa só por causa de uma discussão com ela. Então o que você fazia? Tudo que você podia fazer para você não pecar, para você ter que passar por cada pecado que você teve, todo aquele processo. Vocês estão me entendendo? Aí chega um sacrifício perfeito e para de encobrir e perdoa. Porque segundo Paulo, os pecados eram encobertos até Jesus chegar e perdoar. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo ou não? Claro que não. Lógico que não. Claro que não. O pecado deles eram encobertos pelo sangue. Por quê? Deus é Deus perfeito. Repete comigo, Deus perfeito. Deus perfeito precisa de sacrifícios perfeitos. Então nós tínhamos um Deus perfeito, sacrifícios imperfeitos, através de sacerdotes imperfeitos. Ah, que joia. Aí de repente Deus fala, agora eu vou resolver essa treta. Como é que vai ser, Wagner? Simples. Um Deus perfeito, como sumo sacerdote perfeito, Jesus, oferecendo um sacrifício perfeito Ele mesmo. Porque a única forma de perdoar um pecado é dando tudo. Entenderam agora? É dando tudo. E eu dou louvor ao Senhor Deus por essa palavra. É tudo. Do mesmo jeito que te é cobrado tudo para o pecado, também te é cobrado tudo para pagar. Então eu quero que você entenda que esse sangue está aos pés desse Pai, chorando e clamando por cada pecadinho que você olha para minha cara e fala, não tem problema, Wagner. Tá tudo bem, Wagner. Não esquenta não, Wagner. Deus não liga, Wagner. Deus é amor, Wagner. Tá tudo bem, nada mudou, Ele me ama. Tá tudo bem, nada mudou, Ele te ama. Se você pecou não querendo pecar. Se você tentou fazer algo e sem querer você errou. Agora, se você errou, continua errando e continua bagunçando, não tá tudo bem não, tá tudo mal. Nada não mudou não, vai mudar. Porque isso é aplicado para a vida de um filho de Deus. O pecado é errar o alvo. Por quê? Porque está tentando acertar. Vocês estão comigo? Não tem nada a ver com que você poder fazer aquilo que você quer. A graça não é permissibilidade para pecado. A graça não é desculpa para poder fazer a bagunça que você quiser. Esses dias o pai falou assim, Wagner, você não sabe o quanto me incomoda. Em qualquer lugar ou em um ambiente onde está tudo bem, pode tudo, faz o que quer, do jeito que quer. Eu não sou assim, filho. Eu falei assim, pode ter certeza absoluta que eu sei que você não é. Imagina, gente, um Deus que não gostava de ver isso aqui, ó, um tecido, 2 tecidos, para ele já não dava. Um Deus que não gostava de ver mistura de jeito nenhum. Um Deus que é tão santo que ele não pode contemplar o pecado. E hoje ele só pode olhar para a gente por causa do sangue. Abacuque fala que ele é tão santo que ele não pode olhar para o pecado. Por favor, gente. E essa mentalidade da gente de permanecer com essa mesma ideologia, essa mesma cabeça, de não tá tudo bem, Deus é amor, mas é justiça, meu amigo. Deus é amor, mas Ele é santo, e Ele busca aqueles que, Ele vai atrás daqueles que o adorem em espírito e em verdade. A verdade de Cristo na realidade de um filho de Deus. Vocês me entendem? Então está na hora da gente enxergar de verdade como as coisas devem andar. Aí Jesus pede para você, perdoe o seu irmão 490 vezes por dia. E a primeira coisa que você pensa, eu estou fazendo demais para ele que vem pecar contra eu. Lembra que antes de você poder ter o direito de perdoar, alguém te perdoou primeiro. Porque antes de Deus estabelecer o perdão não existia. Ninguém perdoou antes de Deus, Ele foi o primeiro a fazer isso. Em todas as esferas da história, Ele sempre foi o primeiro. Em tudo. Você só pode dar para alguém aquilo que você recebeu. E hoje, abundantemente, de um jeito que ninguém na história, de todas as histórias que você pode imaginar, tiveram essa oportunidade. Jesus respondeu, não digo a vocês que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um só, que ele devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele,
implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Vou dar só um conselho para vocês, tá? O perdão, ele chega diante da gente não quando a gente confessa somente os pecados. O texto de João está escrito: confessai os vossos pecados, porque o sangue dele, porque ele é fiel e justo para vos perdoar. Não está dizendo que se você falar os seus pecados somente, você vai ser perdoado. Existe uma diferença de você falar os seus pecados para não escutar ninguém mais te afligir. Existe a diferença de você confessar os seus pecados, porque confessar é aquele que se arrependeu. Confessar é uma atitude de quem não quer mais fazer. Você está entendendo? Há uma diferença de eu chegar em você assim e falar assim: Kelly, você pegou aquele livro ali, né? Não tem mais escolha. Ela está dizendo para mim o que ela fez. Porque se eu não descobrisse, ela nunca ia falar. Quem me ouviu? E primeiro a João, na primeira epístola de João, ali está dizendo sobre confessar. A palavra confessar significa algo que você não quer mais fazer. Por isso que não tem mais a necessidade de me perdoa. Por que não tem a necessidade de me perdoa? Por quê? Porque eu já estou dizendo para ele o que eu não quero fazer, gente. Vocês estão comigo? Eu não quero fazer. Então isso é muito importante que vocês entendam. Eu não quero fazer, por isso estou a confessar. Presta atenção aqui, ó. Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. Ele não está dizendo assim: me perdoe. Ele falou: eu quero resolver isso aqui. Eu estou te implorando, eu quero resolver. Eu não quero ficar com essa dívida com o Senhor mais. E quando o rei olha para ele e fala assim: rapaz, você não tem noção de quanto você me deve, né? Você está perdido demais, você não tem noção de quanto você me deve. Você não tem noção do quanto que você está endividado. Você ainda consegue olhar para mim, pranto aqui agora, implorando para mim: você quer me pagar? Ou sim, você não consegue pagar isso aqui. Nem que você queira, você não consegue. Mas o texto fala que quando ele demonstra de todo o coração dele, através daquela imploração ao rei, que ele queria pagar aquilo, ó, para você ver, ó, o Senhor daquele servo compadeceu. Por que compadeceu? Porque ele olhou o cenário e falou: amiguinho, ai meu Deus, você não vai conseguir pagar isso aqui, cara. Faz o seguinte, vem cá. Tá olhando tudo isso aí? Tá vendo isso? Tudo que você me deve? 155 bilhões de reais. Tá vendo isso? Ia te custar 220 mil anos para você pagar, tá? Tá escutando, meu filho? Tudo certo? Perfeito? Assim como o mestre te fez, eu quero que você vá e faça para as demais pessoas. Muitas pessoas do nosso meio aqui criaram o hábito de lavar pés, mas talvez nem todas elas saibam o que elas estão fazendo. Primeiro ponto que você precisa aprender: quando você lava os pés de uma pessoa, você está literalmente ajudando aquela pessoa a trocar o rumo e a rota dela. Porque lavar os pés tem a ver com a troca dos seus caminhos. Tem a ver de lavar o pé de quem está em pecado. Vocês estão entendendo? É isso que está dizendo. Está falando sobre trocar os caminhos, limpar realmente aquela realidade daquela pessoa. Trazer sobre ela uma nova realidade de caminhos e de vida com Deus. Só que o que faltou para você entender também, que a pessoa que lavava o pé era o mais vacilão, o mais perdido, o mais sem vergonha, o mais sem caráter, o mais perdido, o mais esculachado e debochado do meio de todo mundo. A escória da escória da escória era quem lavava os pés. Eram esses. Um certo dia Jesus saiu com os discípulos, foi lá no meio do lago dar banho neles, e deu banho naquele povo todo. Mas deu um banho cheiroso em todo mundo. E nisso veio o estraga-prazeres, o pecador, o perdido, o largado, o debochado, o verme do verme, da bactéria, do carrapato. Não é isso? E ele vinha de que jeito? Vai, com um baldinho do lado. Para que o baldinho? Porque é ele que lava os pés. Aí Jesus faz uma cena maravilhosa. Jesus fala assim: ô moço vacilão, daqui, dá esse balde aqui. Não, mestre, não, aqui. Não, meu bem, você nem me senhor não é digno nem de relar nesse balde. Aqui.
quero mostrar uma coisa para vocês. E Jesus se tira a roupa perto deles. Não fica nu, mas tira a roupa perto deles. Hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês nunca mais vão esquecer. Pedro, deixa eu lavar seus pés. Não, mestre, eu sou o senhor. Não, rapaz, jamais. Deixa eu lavar seus pés, porque se eu não lavar seus pés, você não é digno de mim. Não, então lava o pé, a canela, o braço, a testa, lava tudo uma vez. Aí Jesus fala uma coisa para ele muito interessante. Jesus fala assim, filho, primeiro, que se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E segundo, quando você vai andando, meu filho, até lá no rio, você vai andando de boinha, tranquilo, sossegado, não vai? Sim, senhor, isso. E aí? Quando você chega lá, você não toma um banho? Hã? Toma ou não toma? Você vai se imergir em mim ali, meu filho. Em duas circunstâncias. Você vai ser batizado nas águas. Quem pode dizer amém, diga amém. O batismo nas águas significa troca de cultura. Repete comigo, troca de cultura. E uma ação consciente. Repete, eu decidindo. Por mim mesmo. Que eu me comprometo em cumprir os ensinamentos de Jesus. É isso que significa batizar nas águas. Além disso, meu filho, você vai se imergir dentro de mim. Tá tudo certo. Meu filho, vai ficar com a mais linda do mundo. Tinindo, brilhante. Só que aí você vai pegar, vai botar a sua sandália, com o seu pé úmido, a sua roupinha, e vai voltar do caminho das águas para a casa do seu pai. E quando você vier, o que vai acontecer? Você vai sujar os pés, não vai, meu filho? Só que tem um detalhe, a partir de hoje, lavar seus pés não é mais os vacilão, não. Sou eu. Porque com o meu sangue, eu vou cobrir esses pecados que aconteceram no percurso, lá de que você nasceu, até na casa do seu pai. Voltando para cá, entendeu, meu filho? Você está entendendo? 220 mil anos, conseguiu entender? 155 bilhões de reais. Está me entendendo, meu filho? Agora, assim como eu que sou mestre, estou fazendo com você, você pode, por favor, ir lá e fazer com os demais? Isso a gente chama de exemplo, gente. Aquilo que você recebe, você dá para os outros. O perdão que você recebeu na cruz, você entrega. É isso que o texto está dizendo para você fazer. Vocês estão conseguindo entender? Aí beleza, né? Tranquilo. Não, bem tranquilo igual um grilo, não é isso? Saindo, porém, aquele servo todo feliz. Não preciso vender minha mulher. Aleluia, meus filhos vão ficar em casa. Miserável. Olha quem que eu estou vendo ali dentro. Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deves. Então seu conservo, caindo aos seus pés, lhe pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Deixa eu falar uma coisinha para você, filho. Sabe aquele cara que você está cobrando? Ele não aparece na sua frente há uns 400 anos. Mas assim que você recebe uma bênção de Deus, assim que Deus lhe derrama o perdão dele sobre você, o próprio Deus pega aquele que você não vê há tantos e tantos anos, e pega aquele camarada e bota ele bem no meio da sua frente, e puxa uma cadeira como essa assim, e senta, cruza, liga Netflix terra, bota um copo de fogo e fala: agora eu quero ver. Agora eu quero ver o que vai ser. Ainda fala: Jesus, vem cá, meu filho, vem cá que eu vou lhe mostrar uma coisa muito legal. Serafins e querubins, agora todos do meu lado. Vamos ver o que meu filho vai fazer ali, ó. Todo mundo de olho assim, ó. Versão atualizada de Wagner Ribeiro. Todo mundo de olho assim, ó. E de repente ele olha você fazendo: achei você, né, caba safado. Não é isso? E ele, a única coisa que ele está olhando não é como você está funcionando pro lado de fora. Ele está vendo como é que isso aqui está funcionando. Assim. Que aonde está o seu coração? O texto não é assim, você sabe que não é, então presta atenção. Aonde está o seu coração? É onde deveria estar os seus olhos. Porque se o seu coração está na maldade,
é porque os seus olhos estão em maldade. A sua ótica, quando fala de olhos, gente, não está falando que você olha, está falando de visão, forma como você enxerga as coisas. Se você enxerga que você tem que oprimir as pessoas, é como o seu coração vai se comportar. Você entendeu? Um carinha me procurou na internet e falou assim: pastor, a vida tá uma desgraça. Assim, a gente sempre recebe essas mensagens. Ele falou assim: Deus não me ama, Ele não cuida de mim, Ele não se preocupa comigo, Ele me esqueceu, eu tenho que fazer tudo sozinho, minha vida é um desastre. Eu falei: tá, posso te fazer uma pergunta, irmão? Ele falou: pode. Você é casado? Há 10 anos. Que show, cara, benção. Você tem filhos? De 3 anos. Eu falei: pois bem, nos primeiros 2 anos, o índice é altíssimo de separação. Você está casado há 10. Nos primeiros 3 meses de vida da criança, maior índice de separação. Seu filho não tem 3 meses, ele tem 3 anos, cara. Você está vendo que aonde estão os teus olhos também está o seu coração? Porque se você olha para aquilo que Deus não está fazendo, se você olha para qualquer lugar que não seja onde Deus está, você dá espaço para sua alma começar a enfiar na sua cabeça aquilo que Ele não está fazendo, que pelo contrário Ele está fazendo muito. Você tem saúde, tem um monte de gente querendo casar, não estão casados, você está casado, seu casamento já tem 10 anos, você tem um filho de 3 anos, vocês estão juntos e está tudo bem. Quem fez isso? Eu não tinha olhado por esse lado. É lógico, você está gastando seu olho para olhar por outro. Só que o que você tem que entender? Não tem 2 lados para olhar, tem um só. O servo só olha para o seu senhor, gente. Por favor. Não tem outro lugar para olhar. E nisso está lá Deus olhando para você, dentro do seu coraçãozinho, para ver como é que você está. Aí você olha que ele é abençoado. O que ele gostaria de ver dentro de você? Misericórdia, compaixão, compadecer-se. Sabe aquela vozinha que está dentro de você que você não deixa ela falar junto com você? Você olha a pessoa e fala: tu vai me pagar, safado. Perdoa ele, você não perdoa, uma pinóia. R$4.000, filho, sai fora. Como é que a gente tem coragem, gente, de cobrar R$4.000 sendo perdoado de 155 bilhões de reais? Eu não sei nem calcular quantas vezes R$4.000 cabe dentro de 155 bilhões. Fiquei sem ar agora. Fala, meu filho. Vamos brincar assim, ó? Vamos brincar, tá? Só brincar, tô dando um chute. Com R$4.000 você paga um aluguel, com 155 bilhões, quem sabe você compra esse bairro aqui, velho. Gente, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você entende? Então o que eu quero que vocês entendam? O que a gente faz com o Espírito Santo? Olha o texto aqui embaixo. Ele, porém, não quis. Por que ele não quis? Ele não quis porque ele teve a oportunidade. Ele não quis porque alguma coisa falou dentro dele. Ele não quis porque ele teve a opção. Ele decidiu não querer, gente. E é o que acontece com a gente. Nós estamos diante de uma circunstância onde o perdão é cabível. O que a gente faz? Eu não quero. Porque eu não consigo. Aí eu torno a repetir uma vez mais. Eu não consigo por quê? Sendo que para eu aprender eu tenho que receber. Ninguém aprende nada sem receber primeiro. Vocês estão me entendendo? Tem que ser dado de alguma forma ou de algum jeito. Senão você não vai conseguir repetir. Pegaram uma pessoa, uma criança que foi criada no meio do mato. Por que aquela criança não chegou assim: opa, tudo bem, amigo? Você tá tudo bem? Por quê? Porque ela nunca ouviu ninguém falando. E se ela não ouviu ninguém falando, ela não vai falar, por mais que ela tenha capacidade de falar. Então, de alguma forma vai te ser dado. Aí você fala assim: eu recebi, mas eu não quero dar. Tudo bem. Esse ser que está te assistindo aqui vai fazer: eu te dei, você recebeu, você não quer dar, mas agora eu também não quero te dar mais. Jesus falou: eu vim para que aqueles que tenham olhos fiquem... Não é isso? E os que são cegos voltem. Rapaz, o fariseu chegou nele assim:
porventura estás tu dizendo para mim que eu sou cego? Ele falou, então tudo bem, então já que você enxerga, então a partir de agora você é responsável por todos os seus pecados. Numa dessa eu falava, quê? Oi? O que está acontecendo aqui? Quem está falando comigo? Vocês estão me entendendo? Jesus só fica observando o comportamento daquela pessoa, que é o que ele faz. Vamos fechar? Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Por que ele não quis? Porque foi dado a ele a opção. O Espírito de Deus está dentro de todos nós. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Repete comigo, o Espírito Santo está dentro de mim. Repete comigo, o Espírito Santo está dentro de mim. Por mais que você tente apagá-lo, você sabe que ele está dentro de você e ele está falando dentro de você o que você tem de fazer. Me mandaram um vídeo esses dias, o cara estava dentro do avião e ele está dormindo. Todo mundo já assistiu esse vídeo, talvez. Se não assistiu, assiste agora pela minha boca. Ele está dentro do avião assim, de repente o avião começa a andar e tal. Ele olha para o lado, a asa do avião começa a pegar fogo. Ele, ai meu Deus do céu, me salva. Para a cena, sobe tudo e aparece uma voz e fala com ele. Ouça quem está falando aí dentro do seu coração. Estou resumindo para ficar mais rápido. Eu sou aquela voz que fala dentro do seu coração. Ai, me dá uma chance. Foi, então aprenda a obedecer essa voz que está dentro do seu coração, que te convida a fazer o que é certo quando você não quer fazer. Resumindo, ele bota uma chave na mão dele, ele acorda do sonho, ele vê que era só um sonho, mas ele abre a mão e ele vê uma chave. Quando ele abre a chave, ele olha para você assim, tipo assim, pô, entendeu qual é que é a parada? Resumindo, o Espírito de Deus está dentro da gente, cara. E ele está próximo das pessoas para convidar as pessoas a mudarem de vida. Vocês estão comigo? Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Você está vendo aqui, ó? Esse conservo mostrou as duas opções que você vai sempre ter. Como é que você vai lidar com os seus pecados? Você vai ter que escolher. Ou você passa numa prisão eterna, ou você passa no reino dos céus. Esse conservo mostrou aqui a segunda opção. A primeira opção é, você se lança diante dos pés do rei, pedindo para ele que você quer pagar, mas não é pedindo perdão, eu quero pagar isso aqui, me ajuda, o que eu faço? A segunda opção é, você lança quem te deve na prisão e se torna condenado para sempre. Vou repetir de novo. Ou você repete o que o rei fez com você, ou aquilo que você fez com os outros é aquilo que você vai colher. Vou repetir de novo, porque eu acho que metade aqui não prestou nem atenção. Ou você repete o que o rei fez para você, ou aquilo que você fez para os outros é aquilo que vai ser a sua própria sentença para o resto da sua vida. Vocês estão me ouvindo? Vocês não entenderam, porque eu não li para vocês o texto, né? Então tá bom, vamos ler? Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vai ficar aí preso até pagar tudo que você me deve. Então tá bom. Vendo os seus companheiros o que havia, porque o mundo espiritual se move quando há essa injustiça, gente. Toda vez que você age de acordo com o rei, o reino dos céus trabalha a seu favor. Mas toda vez que você age contra o seu rei, o reino dos céus e o mundo espiritual também age para que a justiça aconteça. E ela vem, ela não tarda, ela vem na hora certa. Literalmente na hora certa. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhes disse: servo malvado, porque eu fui bondoso com você. Servo malvado que não repetiu meu ato de misericórdia, meu ato de generosidade, meu ato de compaixão com você, que decidiu escolher outra coisa. Ó, pra você ver, ó. Meu Jesus. Eu lhe perdoei aquela dívida toda. Olha, presta atenção que ele faz questão de dizer, amigão, não era pouca coisa não, parceiro. Aquela dívida toda.
220 mil anos, 155 bilhões de reais. E para pagar isso aqui tinha que custar tudo que você tem. E eu ainda ter que aceitar ainda para poder pagar. Porque você me... Se eu não tivesse implorado, eu não ia perdoar, não. Se viesse aqui, me perdoa, desculpa. E quando a dívida é alta desse jeito, tem que ser de todo o seu coração, do íntimo do seu coração. Para você conseguir um perdão desse aqui, tem que ser do íntimo do seu coração. Por isso que você nunca vai morrer, nunca vai nascer de novo, se isso não partir do íntimo do seu coração. Vocês estão me entendendo? Wagner, às vezes eu sinto que o processo de morte comigo acontece várias vezes. Acontece várias vezes por quê? Por quê? Porque até o dia de hoje você não entregou seu coração completamente. Qual foi a nossa última ministração aqui da parábola? Qual foi a última parábola que Jesus disse? Ou é tudo ou nada. Ou você se entrega completamente ou não adianta ficar brincando de ser cristão. Vocês estão comigo ou não? Será? Olha lá, ó. Porque você me implorou. Será que você também... Ele faz uma pergunta, gente. O sangue de Jesus tem poder. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Puxa vida! Quem muito foi amado, muito ama. Desculpa, quem muito foi perdoado, muito é amado. E quem muito foi perdoado, muito é amado, também precisa muito amar. Fazendo o quê? Perdoando. Simples assim. E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Vai, que carrasco que é esse? É só subir o contexto, gente. Se lá tem quinto ou sexto, foi para lá que ele foi? Lascou geral. Você está vendo que se você não cumpre o que o rei te convidou a fazer, presta atenção aqui, ó. Se você não cumpre aquilo que o rei te convidou a fazer, você vai colher aquilo que você plantou. Presta atenção. Nessa passagem a gente vê a perfeita explicação do que é uma semente. Oi? Ó. O que eu fiz, gente? Lançada na terra. Aqui não foi plantada. Porque o Senhor, o rei, não chegou nele e falou assim: querido, assim como eu te fiz, vai e faça aos outros. Ele não fez isso. Ele só fez. Ele só fez. Se ele tivesse permitido que isso acontecesse, escolhido diferente, ele ia plantar algo diferente. E não ia colher nada de ruim na vida dele. O que ele fez? Ele plantou o quê? Ele plantou o quê, gente? O mal. E ele colheu o quê? Se você não cumpre e não repete o comportamento do seu rei, você vai colher, literalmente, o reflexo das trevas que te influenciou a viver diferente do seu rei. Jesus foi bem claro no que ele disse: permaneça em mim para nos tornar alguém diferente de mim. Aí eu te pergunto, esse servo estava igual ao mestre dele, ao senhor dele, ao rei dele, ou estava diferente? Aí Jesus agora, que ele já contou essa parábola pra gente, aí ele explica o porquê dessa parábola, em um versículo só. Quem tá pronto? Dá pra ir embora, gente. Vocês não querem ir embora, não? Certeza? Certeza? É pesado, hein? 35. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês. Jesus é bem enfático aqui. Se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Eu libero perdão sobre você. Não é isso que ele quer. Você para com essa presepada. Você para com essa sem vergonhice gospel. Você para com essa atitude anti-constituição Bíblia Sagrada. Você para com esse comportamento anticristo, que não foi isso que ele pediu para ninguém quando se trata de perdão. O nosso Aurélio chama Jesus, o nosso modelo se chama Jesus, o grande profeta que Moisés disse é Jesus. A nova lei é essa aqui e ponto final. Perdão no conceito de Jesus não é da boca para fora. Perdão no conceito de Jesus, que é validado no reino dos céus, é aquilo que sai do íntimo do seu coração. Eu já perdoei muita gente na minha vida.
Mas teve casos na minha vida que eu vou falar para você. Passei meses para conseguir perdoar. Meses e meses e meses e meses. E perdoei. E me ofendi de novo. E perdoei de novo. E me ofendi de novo. E perdoei de novo. E eu vou perdoar quantas vezes for necessário até que limpe. Nós estávamos dentro do 10D. Quem que era nosso 10D? Diga eu. Dentro do 10D nós fizemos uma ceia do perdão. Quem lembra? Quem lembra que a live acabou rapidinho para mim lá? Nossa, amigo. O mesmo ser que entrou dentro desse servo aqui, que o servo não quis, entrou dentro de mim. Só que eu quis. Deu enchente lá na minha sala, tanto que eu chorava. Falei, Deus, mas dói demais. Ele falou, eu sei. Se só esse doeu isso pra você, imagina pra mim o de todos. Não dá pra conversar com Deus, nem conversa, gente. Nem bate papo. Rapaz, faz 15 anos que eu tô nessa vibe, eu ainda tento. As respostinhas deles são só assim. De jeitinho suavezinho, simples. Se um só tá te doendo isso tudo, imagina todos. Eu falei, não, eu fico só com esse um. Mas eu já perdoei. Ele falou, perdoa de novo. Eu falei, eu não sei se eu consigo. É a mesma coisinha de sempre, né? A gente senta aqui, a gente prega, a gente é um monstro pregando, né? Nossa! Você olha o pregador, você fala, meu Deus, que coisa linda! Passa as mesmas coisas que todo mundo aqui dentro. Põe uma coisa na sua cabeça, se para você tá fácil perdoar no dia de hoje, talvez um dia, não tô te amaldiçoando não, você vai passar por algo muito difícil. E você vai entender o que é o perdão que Jesus derramou pra gente na cruz. Ou pelo menos ter um vislumbre disso tudo. Eu terminei a live, Bel. Tava com o sangue de Jesus na minha mão. O corpo dele na minha mão. Falei, Jesus, o corpo eu comi. Já tô aqui pertinho do Senhor para me tornar alguém diferente do Senhor. Mas tá brabo. Eu não tô conseguindo. Ele falou assim, Wagner, então faz o seguinte. Quem quer uma chave, diga amém. Liga a intenção do seu peito, Wagner. Eu já sei quem vai pedir. Foca o seu pensamento, mentaliza dentro do seu pensamento a pessoa que você tem que perdoar. Eu vou te dar uma ligação dentro do espírito dessa pessoa. Agora conversa com ela e fala para ela tudo aquilo que você não teve a oportunidade de falar. Eu soltei a primeira frase, pastor. Eu já não conseguia falar mais. Tanto que eu chorava. O quanto que aquilo esquartejou meu coração e me arrebentou. Vai, o que você quer mostrar? Se é para perdoar, põe uma coisa na sua cabeça, falar da boca para fora não resolve. Tem que sair de dentro do seu coração. E não vai sair de dentro do seu coração se você não deixar o Espírito Santo falar dentro de você. O nosso querido Estevão disse exatamente desse jeito. Por que extingais? Por que apagais o Espírito Santo? O coração só fica duro quando a gente não deixa o Espírito Santo falar dentro da gente. Se você ama Cristo e não obedece, Ele não é o seu Senhor. Você está entendendo? A maior morte não é aquela que você enfia a faca, não. A maior morte é quando você não se torna canal de vida para os outros. Ai, ai, ai. Se você não se torna canal de vida para os outros, você está produzindo morte. Se o perdão cabe a você fazer e você não faz, você está gerando morte nas pessoas. Wagner, prega a Bíblia, então tá bom, vou melhorar para você, eu vou usar o texto. Se você não perdoa as pessoas, você está pegando essas pessoas e pondo elas dentro de uma cela, para elas pagarem até, sabe-se Jesus quando? Tá aqui, ó, ou eu estou inventando alguma coisa? Vamos lá, técnicos da hermenêutica, estrategistas da exegese, por gentileza. Professores de português, removam a contextualização minha dada aqui agora, desculpa. O texto está dizendo bem claro aqui dentro, que se eu não perdoo a pessoa, eu estou pondo ela dentro de uma cela. E colocando ela para pagar, que lá sabe se Deus quer quanto. Não, o perdão não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com você. Tem a ver com a pessoa sim. Tem a ver com a pessoa sim. Porque se Jesus não perdoar a gente vai para onde? Responde para mim. Se Ele não nos perdoar, nós vai para onde? Explica para mim. Uma senhorinha falou, não acredito no inferno. Eu falei, tudo bem, os bons vai para onde? Ah, para o céu. Eu falei, os ruins vai para sua casa. Ela, Deus que me livre. Não, vai para sua casa, o senhor não quer dar outro lugar para eles ir, ué?
Era uma senhorinha, não dá para articular muita coisa. Era Deus que me livre, então eu acredito no inferno. Então tá bom, deixa eles lá para ir em paz. Portanto, a senhora entendeu. O perdão tem a ver com você. Porque se você perdoa, você fez igual ao seu mestre. E se você fez igual ao seu mestre, você honra o seu Senhor. Entenderam? E você também colhe e goza daquilo que Ele proporcionou para você. Agora, se você não perdoa, você está enjaulando pessoas numa cela. E, infelizmente, assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês. Se vocês não perdoarem, vocês vão ser entregues a quem mesmo? Aos carrascos. Está escrito aqui. Agora, Wagner, essa é a parte mais difícil. Eu quero, mas eu não consigo. Mano, só voltar a Mateus. Os peixes bons vão para onde? Os maus é para onde tem os carrascos. É bem simples. Escuta, a falta de perdão primeiro estoura você. A falta de perdão depois estoura o seu cônjuge. A falta de perdão depois estoura os seus filhos. E a falta de perdão depois estoura tudo que você tem. É só observar o texto, gente. Tá aqui as claras. Gente, Jesus é o cara, gente, pelo amor de Deus. Jesus tem o dom de usar uma frase só e tocar em tudo quanto é tipo de esfera que você pode. Ele é o cara, não tem pra ninguém. Eu sou encantado nesse ser. A falta de perdão vai estourar com a sua saúde emocional, vai estourar com a sua espiritualidade, vai estourar com o seu relacionamento com Deus, vai estourar com você por completo. E o pior, se você não perdoa, você está em pecado. E se você está em pecado, os seus comportamentos serão em pecado. E todos os pecados que você tiver não são perdoados pelo sangue porque você não perdoou. A eficácia do sangue ela é bloqueada sobre você. Não adianta fugir, gente. O texto está bem claro, pelo amor de Deus. Não sei se dá tempo. Meu Jesus, me ajuda aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês bem rápido, pra gente fechar, o horário estourou. Existem princípios para perdoar, tá? Você não sai dando perdão para os outros de graça. Eu já fiz muito isso, me arrependo. O resto da minha vida. Existem princípios para se perdoar. Porém, o seu coração deve estar disposto ao perdão sempre. O que a sociedade chama de loucura, Deus chama de sabedoria. E para ser sábio diante de Deus, você precisa ser louco diante dos homens. O que a sociedade chama de banana, de trouxa, de bobão, Jesus chama de meu filho. Coisa linda, papai. É isso aí, você fez igualzinho eu. Ninguém nunca mereceu nada do que eu fiz. Mas não é por merecimento, é por amor. Vocês estão me entendendo? Por amor. Então não se preocupa com o que as pessoas falam. Quem define vocês é o Pai de Jesus. Como Jesus disse, eu não recebo a opinião dos homens, não recebo glória de homens, eu recebo do meu Pai. A mesma coisa para todos nós que estamos aqui. Sem ter essa consciência, né? Faz o que a pessoa perdoa de forma Errada. Né? Aí, no caso, quando o pai nos acessa, né? Ele faz o que possa acontecer ali, eu havia perdoado a pessoa, eu vou ficar fora. Então, de forma super profunda, né? Mas muito rápido, né? Aí eu senti, né? O pai, ele tocou assim, algo de fundo, assim, que mexeu com minhas emoções, né? Essa pessoa me machucou mais do que ela tinha me machucado pela primeira vez. Só que ao invés de eu sentir tristeza, eu saí lá feliz. Então é tipo como se você perdoa pra tipo, se isolar da pessoa. Por que a gente quer fazer? A gente quer sair do buraco, entendeu? Aquela ideia, eu vou perdoar a pessoa só para Jesus me perdoar e tá tudo certo. Não, cara. Se depender de nós, e sempre vai depender, nós temos que ter paz com todo mundo. Literalmente com todo mundo, gente. Literalmente com todo mundo. Eu vi gente, pelo amor de Deus, eu não estou julgando. Eu estou só dizendo para vocês, não é uma atitude fácil, cara. Eu vi uma mulher perdoando o assassino do filho dela.
E ela falava assim, olha, tá tudo bem, eu te perdoo. Botava a mão nele assim, passava a fazer aquele carinho, massagem, assim, sabe? Tem mais 3 minutos, ela mata o cara na frente de todo mundo. Eu sou evangélica. Eu falei, rapaz, vai arrancar o espírito do cara ali pelo braço, ali, pelo ombro do camarada. Só que esteja no lugar dela pra você ver o quanto que é difícil, o quanto que é complexo, o quanto que... Imagina, você tá na frente do cara que matou seu filho. Vocês estão me entendendo? Olha a situação que tá. Vou dar o último conselho para todos vocês. Quem quer, diga amém. Quem escutou a dica que eu dei para vocês do 10D? Tem pessoas que não conseguem abrir a boca para falar eu perdoo. De tão trancada que essas pessoas estão. Eu já vi mulher chorar na minha frente, pastor. Chorar na minha frente. Olhei na cara dela e falou, estou aqui como um filho de Deus. Você precisa perdoar. Ela fez assim, ó. Eu falei, não adianta virar. Cada passo que você dá, eu vou te dizer o motivo que você tem que perdoar. Mano, e ela ia se contorcendo e eu ia dando um atrás da outra. Que ninguém nunca tinha coragem de afrontar ela de frente. Eu falei, desculpa, Deus me fez com um par de peitos e já me deu um par de sutiã. Tá aqui, ó. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele não merece. Eu falei, nem você. Ela, mas não foi eu que fiz. Eu falei, você não fez o que ele fez pra você. Mas e todos os seus pecados? Quem vai pagar? A mulher travou, né? Aí ela baixou. Perdeu a guarda, baixou a guarda. Eu falei assim, começa, eu perdoo. Não ia, né? Não conseguia abrir a boca. Quer um conselho? Marcos, o livro de Marcos fala, se você sabe que alguém tem algo contra você, alguém tem contra você, e se você não perdoa essa pessoa que tem algo contra você, o Pai Celeste já não te perdoa. Olha o tamanho desse B.O. Perdoa ela em oração. Faz quando ninguém está te vendo primeiro, começa assim. Wagner, eu não estou com vontade, você não precisa ter vontade para começar. Começa a liberar isso dentro de você. Convida o Espírito Santo para orar junto com você e vai liberando isso daqui. Permite que essa consciência aqui invada seu interior completamente. E entenda que tem muita coisa em jogo. Você, seu cônjuge, sua família, tudo que você tem, tudo que você é. É isso que está em jogo. E fora toda a família da outra pessoa e por aí vai. Isso é muito importante para vocês. E o perdão não tem a ver com como a pessoa vai reagir, cara. O perdão tem a ver com como está o seu coração. Entendeu? É como está seu coração. Vai acontecer vezes que você vai se acertar com uma pessoa, a pessoa vai te ofender 10 vezes mais do que você já estava. Isso é normal. Mas se o seu coração está em Cristo, lembra? Onde estão os teus olhos, aí está o seu coração. Olhos não é o que você está olhando. É como você enxerga, o conceito que você tem sobre as coisas, a consciência que você tem. Não, cara, eu quero ter paz com você. Eu quero viver bem. Eu não estou muito preocupado que se eu errei ou você errou. Eu quero que fique em paz. E eu quero te perdoar, eu quero deixar tudo bem. Exatamente. Então lembra, tá, gente? Eu vou falar uma frase pesada aqui. Quem está pronto, diga amém, nós encerramos. Jesus não seria Jesus se ele não pudesse perdoar. Uma das coisas mais incríveis que Jesus faz é o perdão. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Converse com seu Pai Celeste, com quem mais você quiser. Uma das coisas mais incríveis que Jesus faz é o perdão. Rapaz, pelo tamanho da dimensão da estrutura disso daqui. Lembra, no meio da caminhada a gente vai sujar os pés. E quando a gente suja os pés, a gente não quer juízo. Porque quando a gente peca, a gente quer perdão. Mas quando os outros pecam, a gente quer o juízo da pessoa. No meio da caminhada, todos nós vamos sujar os pés. Eu vou olhar na carinha de todos vocês, pra vocês entenderem que é para todos. Todos nós vamos sujar os pés. Vocês estão conseguindo me entender? Todos nós, todos, você não está isento. Se alguém pregou um evangelho para você que você está isento do pecado, eu vou pedir perdão para você. Se o Filho de Deus não estava, não é você que vai estar. Pode ter certeza absoluta disso. E todos nós não vamos precisar de um vacilão para limpar os nossos pés, não. A gente vai precisar de um Filho de Deus
que tomou essa postura para nos cobrir, nos cuidar e nos amar. Amém ou não amém? Feche seus olhos para a gente encerrar. Para mim é novo, não é que eu tenha medo de câmeras, mas conversar lá, conversar com o pessoal de lá, conversar com o pessoal de cá, para mim é muito difícil, Deus. Principalmente assuntos tão complexos e tão difíceis assim. O ajuste de contas uma hora chega. Não adianta a gente mentir, a gente escuta o Santo. A gente escuta ele falar conosco. Literalmente a gente escuta. A gente finge que não. A gente finge que é a cabeça, a gente finge que é a alma, a gente finge que é Satanás, a gente finge que é qualquer ser. A gente finge demência, a gente finge o que for. Mas o ajuste de contas, ele chegou hoje, Pai. Que afinal de contas, a Tua palavra está sendo pregada e todos estão ouvindo. Ninguém pode mentir aqui que não está ouvindo. O Rei está a nos conversar. O Rei está a falar aos nossos corações. Nós somos pecadores, somos falhos, erramos e carecemos todos os dias da sua misericórdia. Mas nem sempre a gente chega diante dos seus pés porque a gente não entende o preço dos nossos pecados e quanto que eles nos valem, a consequência deles. Então nós não nos arrependemos, a gente peca, age do jeito que a gente quiser e amém. Só que enquanto isso, nós abrimos a oportunidade, Deus, para que os nossos cônjuges, os nossos filhos, a nossa família e tudo que nós temos, como diz o texto, estejam em balança contra aquilo que nós fizemos. Então eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo, a todo o Brasil que nos assiste agora e o mundo, e a todas as pessoas aqui dentro do CF, que a partir de hoje sejamos mais ousados e entendamos que o servo não é maior que o seu Senhor, mas que o foco nosso é o nosso Senhor, e que se o Rei fez por nós, nós podemos fazer a todos quantos, 490 vezes por dia, caso haja necessidade. Porque aonde existe perdão é porque existe amor, e que se existe amor é porque tal pessoa foi amada. E se tal pessoa foi amada e não existe amor e não existe perdão, é porque a pessoa não quis. O texto é bem claro. É eu que não quero. Não é ninguém, sou eu que não quero fazer. Só que Deus, às vezes a gente não tem força. Às vezes a dor é tão grande, a dificuldade é tão grande que a gente não se sente capaz. Aí o Senhor grita dentro de mim como o Senhor sempre grita: você não consegue, então pede minha ajuda. Você está usando a sua força e não a minha. Pede ajuda, meu filho. Então nos dá graça a chorar nos seus pés, Pai. Nos dá graça, literalmente, a gente se humilhar diante do Senhor. Porque o Senhor não resiste o coração quebrantado e contrito, mas o coração soberbo e orgulhoso, Deus, que não quer se comportar como rei, esses são os que são abatidos. E nós não queremos, Deus, sermos abatidos por quem nós mais amamos. Nós queremos ser corrigidos e não abatidos. Então, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Deus, a tirar o nosso coração de pedra e ganhar um coração de carne de novo. Espírito do Espírito Santo de Deus, nos ajuda a termos a nossa conta limpa. Em nome de Jesus. Amém. O Pai pediu para eu encerrar a oração e fazer um desafio com todos vocês. O desafio é: eu não vou perguntar se você tem coragem, porque isso aqui eu não estou vendendo carro. Eu não vou perguntar para você se você topa, porque isso aqui não é a conversa de bar. Eu vou te desafiar a ser filho de Deus de verdade. Porque fala: eu sou filho de Deus, eu sou crente. Então tudo bem, todo mundo pode falar o que quiser, agora está na hora de a gente viver isso. Eu quero te convidar e te desafiar. Zera seu perdão. Como assim, Wagner? Se você não lembra de tudo por causa dos seus contratos almáticos que você fez, que deu aquele claro caute no CI, você esqueceu de tudo, fala: Espírito Santo, me mostra quem que eu estou com problema, e me mostra quem tem problema comigo. Zera isso. Se tiver pessoas aqui dentro, zera isso. Mas lembra que é do íntimo do seu coração, zera isso.
Wagner, eu não consigo agora resolver essa treta, porque você não falou no começo que o que a gente aprender agora nós temos que colocar em prática? Sim, falei. Não consegue agora? Então tá bom, volta para casa e vai orar. Conversa com Deus e briga por isso. Vou te dar um conselho de Jacó. Quem quer um conselho de Jacó? Foi até o Antônio Cirilo que falou isso aqui, gostei muito. A partir de hoje sua briga vai ser com Deus, diga amém. Mas tá com medo por quê? Fala, minha briga vai ser com Deus, diga amém. Você vai falar, Deus, eu vou brigar com o Senhor até que o Senhor me ajude a vencer isso aqui. Eu não largo do Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não largo do Senhor até que o Senhor me ajude a resolver isso aqui. A perdoar quem eu tenho que perdoar. Eu me ajustar com quem eu tenho que me ajustar. Eu me arrumar com quem eu tenho que me arrumar. Eu aprendi uma coisa nessa minha pequena caminhada com Deus. Se você bater nessa porta, se você insistir e se você correr atrás, mais hora ou menos hora, você consegue florescer e funcionar. Literalmente. Eu vi um monte de gente nesses meus 15 anos conseguirem perdoar pai e mãe, cara. Você pega uma Joyce Meyer da vida que foi violentada pelo próprio pai. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? Tem pecados que parecem que são imperdoáveis. Olha pra cá. Só pra gente encerrar. Tem pecados que parecem que são imperdoáveis. O pai falou, Wagner, tudo que acontecer aí embaixo, Wagner, é só 490 vezes, Wagner, relaxa. Tudo que está acontecendo aí é perdoável. A única coisa que acontecer aí que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso é tudo 490. Tudo tem o valor de 100 denários, Wagner. Gente, glória a Deus, mas a gente para e pensa, como é que você vai perdoar um pai que fez isso com a filha? Como é que você vai perdoar um cara que matou seu filho? Como é que você vai perdoar um camarada que violentou seus filhos? Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí Deus olha para você e fala, filho, é só 100 denários. Aí você fica assim, igual eu tô aqui, ó, desesperado. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Aí ele fala, Wagner, você quer ver como é que é leve? Olha o que eu perdoei de você, que você vai ver que é leve. São 4 mil reais diante de 155 bilhões. Você não tinha condição de entrar dentro dos céus, eu te pus aqui dentro. E se eu te pus, você não pode impedir mais ninguém de entrar aqui. Lembra aquela passagem, Jesus, mestres da lei, que não entram no reino dos céus, mas também não deixa as pessoas entrar. Vocês estão entendendo? Entenderam a passagem agora? Clareou para vocês? Não faz isso, cara. Jesus diz, presta atenção, Jesus disse, eu sou a porta. O rei disse que é a porta, não é? Eu não vou conseguir parar, gente, misericórdia. Jesus disse, eu sou a porta, não disse? Ele não pediu para você ser porteiro. Ele pediu para você ser porta. E porta deixa para... Porteiro fica regulando quem entra e quem não entra. Você está despedido. Volta a ser porta. Para de ser mestre que não impede as pessoas de entrarem. Volta a ser porta. Seu mestre é porta. Ele não pediu para você ser porteiro. Ele não precisa de porteiro. Em nome de Jesus Cristo. Você vai ver que a hora que você começar a dar os primeiros passos, você não vai fazer isso sozinho, gente. Você vai fazer isso com o Espírito Santo. A graça de Deus vai te encher. Você vai sentir, olha aqui, presta atenção. A palavra ai Jesus, é tanta coisa, eu não vou conseguir parar, gente. A palavra compaixão significa uma ação de Deus dentro do homem. Compaixão é Deus dentro do homem, fazendo você se compadecer da pessoa. Esquece a palavra paixão, ela não está no meio aqui não. Compaixão é uma ação de Deus dentro do homem. É aquela hora que você por você mesmo você não ia conseguir, mas algo aconteceu. Só que para você provocar esse algo acontecer, você tem que segurar o anjo e não deixar ele subir, meu amigo. Até que ele te toque. E posso ser sincero para você? Quando Jacó saiu, ele saiu assim, ó. Todo mundo, nossa, esse cara anda estranho, né? O povo, mas ele lutou com Deus e ganhou. Depois que você perdoar, vai um monte de gente falar que o que você fez é burrice, idiotice. Vai falar que você é um boba. Mas a diferença é que agora a distância entre você é menor ainda do que já era antes. Amém? Pai, abençoe vocês tremendamente no nome de Jesus Cristo.
Pai abençoe vocês, queridos. Até a próxima.